No vídeo de hoje eu vou compartilhar com você todos os segredos de como utilizar o Future Perfect. Eu te garanto que até o final desse vídeo usar o Future Perfect não vai ser um problema para você. E aí, tá preparado? Tá preparada? Vem comigo! Hi there, my name is Rod. Eu sou professor de inglês, especialista em fazer você falar, ouvir e entender inglês para sempre, sem mistério. E hoje a gente vai falar um pouco sobre Future Perfect, um tempo verbal que muita gente fica... E eu vou te falar, eu também ficava assim. Mas fica comigo até o final, que eu vou te explicar tudo sobre Future Perfect e você vai conseguir entender. Vamos lá? Antes então da gente começar a falar sobre Future Perfect, eu quero te convidar a fazer parte do nosso grupo exclusivo lá no Telegram. É muito fácil, é muito simples, é de graça. Primeiro de tudo, é de graça. É só clicar no link ali na descrição e você está dentro. Simples assim. Mas qual que é a vantagem de fazer parte do nosso grupo no Telegram? Primeiro, você vai ficar sabendo de tudo que acontece aqui no canal antes de todo mundo. Ou seja, os vídeos novos que a gente vai lançar, o link vai ser colocado lá. As lives que a gente for fazer, um monte de curiosidade, um monte de coisas sobre inglês, mas a melhor coisa de todas, pelo menos uma vez por semana, você vai ter a possibilidade de bater um papo, tirar suas dúvidas em inglês direto comigo, ao vivo, lá no Telegram. Então não perde tempo, clica no link lá embaixo e vem fazer parte da nossa comunidade. Durante esse vídeo, a gente vai falar sobre aquelas 3 formas que todo tempo verbal tem. Nesse caso, eu estou falando de afirmativa, negativa e interrogativa. Obviamente, a gente vai começar com a afirmativa. Tá? Vamos trabalhar um pouquinho com a afirmativa, a partir dela a gente deriva as outras. Tá? Mas antes da gente começar a entender estrutura e tudo mais, deixa eu te explicar o contexto onde o Future Perfect acontece. Eu acho que a grande parte da confusão ela cai em cima de quando eu vou usar ele. Não só como. O como ele é um detalhe, é uma coisa mecânica. Agora, o quando é que são elas. Então deixa eu te falar uma coisa. Primeiro, Future Perfect ele é o passado do futuro. É o quê? Resolveu? Não. Claro que não. Deixou mais confuso, eu sei. Mas vamos pensar numa coisa. Se a gente pensa em 10 anos no futuro, pensa aí, 10 anos, daqui a 10 anos, em 2031. Estamos em 2021, se você está vendo isso em 2050, estamos em 2021. Mas vamos pensar lá, 2031. O que você vai ter feito até lá? Por exemplo, eu imagino, vou estar morando fora do Brasil. Então, eu posso dizer que em 2031 eu terei mudado do Brasil, certo? Isso é o Future Perfect. É você olhar para o futuro e ver coisas que você já fez entre aqui e lá. Vamos aplicar isso direto na nossa frase. Primeiro vamos entender a estrutura de frase que a gente precisa. Vamos seguir aquela regrinha básica, clássica de sujeito, verbo, complemento, sim, mas com um adendozinho. Hoje, ao invés de eu ter um verbo auxiliar, porque se a gente está falando de perfect, ele vai usar o verbo auxiliar have, mas eu também estou falando de future. Então aqui eu vou ter 2 verbos auxiliares, um deles não é verbo, não necessariamente, mas ele vai atuar junto com o verbo auxiliar have. Eu estou falando do will. Então eu vou ter will have e o meu verbo no particípio passado, exatamente como o present perfect, porém com o will na frente. Simples assim. Detalhe, terceira pessoa não muda para has, então vai ser o will have para todo mundo. É mais fácil assim. Vamos aplicar isso numa frase, vamos colocar isso num contexto de frase para deixar um pouco mais claro e mais fácil isso que a gente está falando até agora. Vou botar nessa frase aqui, ó. By tomorrow afternoon, I'll have arrived in London. Então, até amanhã à tarde, eu terei chegado em Londres. Eu já cheguei? Não. Provavelmente, num contexto como esse, eu estou no caminho, mas ainda falta muito tempo. Então, eu já estou pensando lá na frente, vendo, ó, amanhã de tarde eu já vou estar lá. Então, já terei chegado. I'll have arrived. Vamos prestar atenção numa coisa. A estrutura da frase aqui já tem os elementos que eu falei, tem o will aqui, tem o have, o verbo no particípio passado, exatamente do jeito que eu falei. Aqui é que tem um detalhe que é importante a gente chamar a atenção. Aqui eu tenho uma expressão de tempo. Então é importante a gente determinar, nesse caso, o tempo futuro. Você não vai determinar tipo as horas, etc. Tal. Essa coisa muito exata, não precisa. Mas é importante você determinar um tempo futuro.
Por quê? Geralmente os perfects, falando especificamente de present perfect e past perfect, a gente está lidando com o passado. Future perfect, por razões óbvias, está até no nome, a gente vai lidar com o futuro. Então usar expressões como by tomorrow afternoon, by 2031, então, qualquer expressão que você determine que isso vai acontecer no futuro ou que já aconteceu no futuro é o suficiente para você ter o contexto do Future Perfect. E aí, tá fazendo sentido para você? Eu sei, parece um pouco assustador, né? A gente lidar com Future Perfect, um nome que eu não sei se você já tinha visto antes, ou se já viu, ou se te contaram que era difícil, ou se você achava que era difícil, mas eu tenho certeza, com essa forma que eu tô passando aí para você, vai ficar muito mais tranquilo, muito mais fácil de entender e dá para você usar já imediatamente. Agora, eu quero continuar trazendo conteúdo como esse para você, trazer mais curiosidades do inglês, trazer mais curiosidades sobre outras culturas também, obviamente ligadas ao inglês. Agora, para fazer isso, eu preciso chegar até você. Chegar até você é muito mais fácil se você se inscrever no canal, se você ativar as notificações para o YouTube te entregar isso e você poder assistir esse conteúdo que eu estou fazendo especialmente para você. Então, clica no botãozinho vermelho, caso você não seja inscrito, aperta o sininho para receber as notificações. Bom, agora vamos transformar isso daqui em negação. Como que a gente vai transformar essa galera aqui em negação? Do mesmo jeito que a gente vem fazendo em todos os tempos verbais. Perfect, certo? Errado. Nesse caso, a gente tem um modal verb no nosso verbo auxiliar. Eu estou falando do will. Então, o que a gente vai fazer? O will, como modal verb, vai receber a partícula de negação not. Então, ao invés de I will have arrived, I won't have arrived. Então, by tomorrow afternoon, I won't have arrived in London. Posso colocar yet no final e tá tudo certo. I won't have arrived in London yet. Eu não terei chegado ainda em Londres. É importantíssimo. Essa ordem de frase, tanto da negativa quanto da afirmativa, você pode inverter. Por exemplo, I won't have arrived in London by tomorrow afternoon yet. Então, eu não terei chegado em Londres até amanhã à tarde ainda. E também o yet não é obrigatório. Você pode tirar, colocar ou tirar da frase da forma que você achar melhor, beleza? Então vamos voltar essa frase aqui para afirmativa. Ela fica desse jeito. E agora vamos transformar ela numa pergunta. Para isso, eu vou inverter ela um pouquinho. Eu vou colocar a frase onde estão os verbos auxiliares para frente e deixar esse complemento, essa expressão de tempo no final. Como eu falei, a ordem aqui não interfere, né? Mas aí para a gente fazer uma pergunta. A gente aprendeu que o verbo auxiliar vai para frente, mas nós temos dois. E aí? Nesse caso, eu vou te dar uma dica de ouro aqui. Se você tem um modal verb e um verbo auxiliar juntos, o modal verb sempre prevalece. Então, é o modal verb que vai para frente começar a minha pergunta. Então, da mesma forma que na negativa, o modal verb recebeu not. Então, no nosso caso aqui, a gente tem o quê? Tem um will. Então, o will vai começar a minha frase para fazer a minha pergunta. Então, vai ficar desse jeito. Will we have arrived in London by tomorrow afternoon? Nós teremos chegado em Londres até amanhã à tarde? Então, é simples assim. Se tem um modal verb com o verbo auxiliar junto, o modal verb prevalece. Então, é ele que vai receber a negação. É ele que vai para frente da frase começar a nossa pergunta. Muito fácil. Eu estou muito feliz que você chegou até o final desse vídeo aqui comigo. Future Perfect parecia uma coisa de outro mundo, né? Mas eu tenho certeza que nesse momento agora você já está olhando com outros olhos e já está entendendo como ele funciona. Se teve dúvida, assiste esse vídeo de novo e mais uma vez. Assiste quantas vezes você quiser até isso internalizar. Mas só assistir o vídeo não dá. Tem de praticar. Pega teu caderno, anota vários exemplos, pega os exemplos que eu dei, modifica verbo, modifica complemento, modifica o momento do tempo, modifica, cria o seu próprio contexto e pratica até isso internalizar. E acredite, não vai levar muito tempo assim não, beleza? Não perde tempo também e segue a gente lá nas redes sociais. Os links estão aqui e estão na descrição do vídeo. Lá tem várias outras curiosidades em inglês. A gente posta meme, a gente posta tongue twister, a gente posta curiosidades de visitas que a gente fez para outros lugares. E vez ou outra tem alguma coisa sobre os bastidores das gravações dos vídeos aqui do YouTube. Beleza? Não perde tempo, segue a gente lá também. Mas olha, o mais importante de tudo que a gente falou nesse vídeo é isso aqui, ó. Attention, focus, dedication and hard work. Essas 4 aqui são a receita para o teu sucesso, seja no inglês, seja no trabalho, seja na vida, em tudo que você quiser fazer. Então, muito obrigado mesmo pelo seu view e vejo você num dos próximos vídeos. Valeu, grande abraço, tamo junto, valeu, tchau, tchau.